Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. É com muita alegria que eu recebo a todos vocês aqui no Gabinete Pastoral, um lugar que para mim é muito especial. Especial porque neste espaço eu acolho pessoas felizes, mas ao mesmo tempo pessoas sofridas pelas dores da vida. Neste espaço eu também me devoto em muitos momentos à oração e à leitura da Palavra de Deus, e a leitura de textos que me inspiram e que me encorajam a prosseguir. Que bom que você está comigo hoje. Eu gostaria que você reunisse toda a sua família e que você pudesse também compartilhar o nosso link para todos os seus contatos. Se inscreva no nosso canal, faça parte aqui com a gente e participe da Igreja Presbiteriana de Jardim da Penha, um lugar de vida, de paz, de acolhida e celebração. Eu quero orar com você agora, neste momento. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai, é uma bênção podermos estar aqui hoje, nesta quarta-feira, para celebrarmos o Teu nome e para declararmos todo o nosso amor a Ti. Eu quero desde já colocar diante de Ti este meu irmão tão precioso, esta minha irmã tão especial, que vem para esta aula com o coração aberto, para dedicarem-se a Ti e para buscarem a Tua face e serem ministrados da parte do Senhor. Deus, nós continuamos orando pela nossa igreja, pelo crescimento dela em todas as áreas. Oramos, Deus, pelo recomeço das atividades plenas, oramos pelos que têm sofrido, oramos pelos profissionais da medicina, pelos doentes, pelos enlutados e por todos que necessitam da presença transformadora, consoladora e gloriosa do Senhor nosso Deus. Fique conosco, Deus, assim como o Senhor prometeu. Abra o nosso coração e ministra-nos neste estudo da Tua Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós estamos numa série muito especial, nestas quartas-feiras, sempre às 7h30, abordando o tema liderança servidora. Já falamos de alguns líderes da Palavra de Deus, alguns expoentes, algumas pessoas que inspiram a nossa caminhada, e hoje eu quero falar sobre um traço muito sublime e muito importante da liderança, nada menos do que do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo, por favor, a Palavra de Deus, no livro do Evangelho segundo Mateus. Mateus escreveu o Evangelho a partir do capítulo de número 9. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 35. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de escrever no nosso chat a sua pergunta, o seu pedido de oração e enviar para todos os seus irmãos e amigos. Deus tem uma bênção especial para você. Quando você faz isso, você se torna um verdadeiro missionário, uma verdadeira missionária, servindo e bendizendo o Senhor. Vamos então à leitura da Palavra de Deus. Mateus, capítulo 9, do 35 em diante. Diz assim: Jesus percorria todas as cidades e vilarejos, ensinando em todas as sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e toda enfermidade. Vendo as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam angustiadas e abandonadas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina o nosso coração e abre-nos para este estudo da Tua Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, o nosso tema de liderança maior é sobre a necessidade da compaixão. A necessidade da compaixão. Você já deve ter ouvido de alguém que
a seguinte frase: compaixão é para os fracos. Só os fracos têm compaixão. Só os fracos se importam. Só os menos capazes, os enfraquecidos, os tolos param na sua trajetória para estender a mão. Eu quero te informar que essa é uma grossa e terrível mentira. Porque, na verdade, os fortes têm compaixão. Os fortes são aqueles que estendem a mão. Os fortes são aqueles que são capazes de olhar à sua volta e de perceberem a necessidade dos menos favorecidos. Para introduzir o que eu quero falar, eu me lembro de Mário Cortella, o filósofo e teólogo, muito conhecido na nossa nação, contar uma história de um corredor que estava quase ganhando a sua corrida. Atrás dele vinha um outro corredor naquela maratona, se esforçando, se dedicando para chegar na frente. Num dado momento, na última volta da corrida, aquele corredor que estava em todo momento à frente de todos aqueles corredores, ele cansou, ele fraquejou e ele então tropeça. Naquele momento que ele tropeça, para surpresa de todos que acompanhavam aquela corrida, o corredor que estava imediatamente atrás dele parou de correr, estendeu a mão, encorajou, fez ele se levantar e permitiu que ele cruzasse a linha de chegada primeiro do que ele. A imprensa ficou perplexa. Os repórteres comentaram muitos dias. E numa entrevista fizeram a seguinte pergunta para aquele corredor: por que é que você não chegou primeiro? Você teve a oportunidade, o seu rival fraquejou. Bastava você correr mais rápido enquanto ele fraquejou e cruzar a linha de chegada e você seria o número 1. Aquele corredor disse assim: era o que eu deveria fazer. Porque quando eu penso no que a minha mãe pensaria, se eu não tivesse agido daquela maneira, eu não sei se eu iria suportar. Eu não sei se eu iria suportar. Gente, a compaixão pode ser muito bem ilustrada com esta figura, porque ela tem a ver com honra, ela tem a ver com ética, ela tem a ver com respeito, ela tem a ver com equilíbrio interior, ela revela a verdade sobre quem a pessoa é, nos valores nos quais ela acredita. A compaixão mostra que chegar na frente nem sempre é o prêmio principal, se ele não teve honra, mas se teve vergonha e fraqueza do oponente. Jesus Cristo está na terra. O Senhor da vida encarnou ali no útero, ele entra ali e ele é fecundado em Maria e ele encarna o Verbo como palavra viva entre os homens. Ele cresce, ele começa a sua pregação e neste texto clássico que ele está ensinando sobre a necessidade dos sofridos, de um olhar para aqueles que estão não atendidos, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desolados, para aqueles que estão afastados de Deus. Aqui nesta passagem há algo que saltou o meu coração sobre a nobreza da liderança servidora do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 2, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de homem, a forma de servo. Aqui o texto diz, bem assim no verso 36, vendo as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam angustiadas e abandonadas como ovelhas que não têm pastor. O verdadeiro líder servidor é aquele que enxerga os sofredores, é aquele que limpa o foco da sua visão e olha com clareza para a necessidade de uma realidade social, para a necessidade daquele que não tem pão, para a necessidade daquele que sofre o desemprego, o drama, a violência, o abuso, o maltrato,
a intolerância. Gente, Jesus é o tipo de líder que enxerga o problema daqueles que são menos favorecidos. Ele não é um tipo de líder que quer regalias, que quer aplausos, que quer o pódio, que quer ficar diante dos holofotes, que quer ter dinheiro, que quer ter poder. Pelo contrário, ele vence a tentação do maligno no deserto, dizendo exatamente isso, que não é só de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz a Satanás que loucura tentar o Senhor Deus, e aqui ele está mostrando que é necessário o esvaziamento do eu para uma verdadeira liderança, em um olhar para o outro de uma forma maiúscula, de uma maneira nobre e bela. Jesus é o tipo de líder que, além de perceber o sofrimento das pessoas que estão à sua volta, ele percebe a angústia, ele percebe a dor, ele percebe a indiferença, ele percebe o grito silencioso que não quer calar, ele percebe o pedido de socorro urgente que as multidões estão fazendo, e nós, igreja, somos a resposta para as multidões sofridas. Aqui, a palavra de Deus fala então que Jesus Cristo teve compaixão. O que seria compaixão? Paixão é sofrer. Paixão é fazer enfermar. Paixão é ter o coração doendo por algo. Paixão tem uma conotação profunda e uma correlação enorme, entrelaçada com o que é o sofrimento. Compaixão é compadecer-se por alguém. O Dr. Wiersbe, o alemão teólogo, diz de uma forma muito eloquente que compaixão é o mesmo que a dor do outro no meu peito. Compaixão tem a ver com comprometimento pelo aquilo que faz doer o coração do próximo. Compaixão tem a ver com a empatia que me leva, que me move de dentro das minhas entranhas, de uma forma visceral, a estender a mão, de maneira que eu abro mão de mim, do meu tempo, do eu, das minhas escolhas, daquilo que é mais importante e urgente para mim, para que eu possa ver o bem-estar do próximo, daquele que sofre, daquele que geme, daquele que está escravizado, daquele que está acorrentado e precisa ter as correntes quebradas pelo poder do Espírito Santo. O exemplo enorme de compaixão foi contado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele conta a parábola do bom samaritano. Ele fala ali de uma problemática racial, de uma problemática cultural que muito bem acontecia, ou muito mal acontecia entre o judeu e o samaritano. O judeu não contabilizava o samaritano, não respeitava o samaritano, pelo contrário, o judeu olhava para o samaritano como um pecador miserável, à margem da presença de Deus, a escória daquilo que era divino. E Jesus então fala essa parábola para quebrar tudo com aquele protocolo religioso medíocre e falso. Ele ilustra a compaixão com a probabilidade de um samaritano descer numa encosta, numa montanha perigosa, onde havia salteadores terríveis, violentos, e depois de dois seres humanos terem passado, um judeu, raça pura, um levita que cuidava do templo, e não terem estendido a mão para aquele que talvez era igual a eles, um da mesma cultura, da mesma igreja, da mesma raça, do mesmo povo, da mesma gente, eles olham, julgam como morto, e talvez pelo medo de quebrarem votos cerimoniais da antiga lei, que um nazireu, que era o sacerdote e que era o levita, não podiam tocar em cadáver, e talvez se o moço estivesse morto, eles se contaminariam. Tem gente que pensa que a dor contamina, tem gente que pensa que a dor retira votos de santidade. Pelo contrário, quando eu paro a minha jornada, o meu caminho, as minhas necessidades para estender a mão para quem geme e sofre, eu estou colecionando conquistas de santidade, não como troca, mas como consequência natural
de alguém que tem um coração novo, refeito, repaginado por Deus. Ali ele para, ele estende a mão, dói nele, ele põe no seu animal, ele paga a conta, ele se preocupa, ele passa remédio caro, ele cuida, ele terapeutiza. Gente, um verdadeiro pai líder é aquele que traz o seu filho de volta ao seu coração, com compaixão. Não de uma forma totalmente punitiva, errou, você vai ser punido ao máximo, não. Mas verdadeiros pais líderes trazem o seu filho que está tendo momentos de variação até a sua presença em amor, conquistando a sua amizade, conquistando a sua confiança, conquistando a sua ternura, conquistando a capacidade de existir ao seu lado, sem nenhum tipo de julgamento pelo pecado, mas com acolhida e amor. Só o amor é capaz de reconstruir a ponte que um dia o ódio, a insensatez e a dor tentaram destruir. Líderes cristãos são aqueles que têm compaixão por aqueles que estão à sua volta, por aqueles que estão começando, ou por aqueles que já estão mais experientes, talvez cansados pelas dores da caminhada. Líderes que fazem a diferença são aqueles que põem a dor do outro no seu peito. Nesse momento, aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu queria convidar você a dividir a sua dor com a gente. Coloca aqui o seu pedido de oração, a sua necessidade, aquilo que te trouxe aqui na nossa aula. Que esse estudo seja vida para vida no seu coração. Eu quero orar pela sua vida agora, por você que necessita desse abraço paternal do Senhor, desse doce toque amoroso do Senhor. Quero orar por você e com você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento esse meu irmão e essa minha irmã. Deus, quantas lutas, mas quantas vitórias. Obrigado porque chegamos até aqui. Obrigado porque a sua mão está sobre nós e o Senhor nos ama. Deus, dá que sejamos líderes, pais, mães, pessoas, seres humanos, profissionais, por onde quer que estejamos, pastores, líderes, cheios de compaixão. Que julguemos menos e amemos mais. Que busquemos menos explicações sobre certos tipos de comportamento de alguém sofrido e que estendamos mais a mão em amor, assim como o Senhor Jesus fez. Abençoa a tua igreja, abençoa todos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu quero te lembrar que no dia 31 de outubro é o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante. Domingo eu vou trazer uma mensagem alusiva aos pilares da Reforma Protestante. E quero que você esteja comigo, ou no nosso encontro presencial, 19h. Basta você procurar o presbítero Celso, a diaconisa Glorinha, dar o seu nome pelo WhatsApp dele. Se você não tem e quer ir, está acompanhando aqui por qualquer lugar de Vitória, quer vir participar com a gente, basta você escrever no chat que a gente vai entrar em contato com você, o nosso grupo vai te procurar e te acolher. Estamos com todos os cuidados aqui, tem sido uma grande bênção. Domingo vai ter um louvor especial e vai ser uma grande bênção na presença do Senhor nosso Deus. 9h30 da manhã a nossa aula vai ser gravada. Você vai ter aula normalmente no nosso canal, mas eu vou estar com a minha esposa, minha primeira dama, minha Priscila, numa viagem romântica, comemorando os nossos 19 anos de casamento. É um momento para se comemorar, hein? Vamos só nós dois. Eu tenho certeza que serão momentos muito preciosos. Eu quero agradecer a nossa igreja por entender esse momento e nos abençoar para que estejamos ali. Viajaremos já nesse final de semana e domingo à noite eu vou estar pregando ao seu coração presencialmente em nossa igreja e também de forma remota para aqueles que não têm vindo ou não podem vir. Ore por nós, participe com a gente e nós queremos que vai ser uma grande bênção da parte do Senhor. Estamos orando talvez por um possível retorno da aula da escola dominical,
para novembro. Ore por isso, nos ajude, e tem sido muito bom caminhar ao seu lado. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até domingo, 9h30 da manhã. Deus te abençoe.